dia. Bom dia. Bom, prazer estar aqui com vocês como uma ex-mackenzista, sempre mackenzista, uma vez mackenzista, sempre mackenzista. Então, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui nessa manhã conversando um pouco com vocês sobre um tema que me é muito caro, né? Tem sido tema de pesquisa do nosso grupo, dessa parceria entre Universidade Presbiteriana Mackenzie, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre habilidades socioemocionais, tá? Quando a gente fala habilidade, significa que nós podemos desenvolver, né? Então, é uma característica, um traço, dependendo, né, do livro que a gente lê. Então, tem livros que vão chamar de habilidade, tem livros que vão chamar de competências, tem livros que vão chamar de característica, enfim. Então, vamos chamar aqui de habilidades, né? Ou seja, um conjunto de características que podem ser desenvolvidas, né? E que características são essas? Características socioemocionais. Deixa eu só mexer aqui. Melhorou agora, né? Socioemocionais, ou seja, características que envolvem como as crianças elas percebem informações sociais e emocionais, como que elas interpretam essas informações e como elas conseguem lidar, né? Como elas conseguem emitir comportamentos diante de situações que envolvem socialização, que envolvem lidar com as emoções, tanto as próprias emoções quanto as emoções do outro, tá? Então, promovendo habilidades socioemocionais significa podemos estimular, podemos desenvolver a forma como as crianças percebem essas informações, como elas interpretam as informações sociais e emocionais e como elas vão lidar, né, como elas vão responder a diferentes situações que demandam habilidades sociais, tá? E por que isso é importante? Em 2015, a gente teve a divulgação de um relatório da OCDE, do Ministério da Educação, do INEP, junto com o Instituto Ayrton Senna, resumindo uma série de pesquisas, uma série de estudos que aconteceram em vários países do mundo. Gente, se vocês quiserem, esse relatório está disponível online no Google, vocês conseguem fazer o download gratuito desse relatório, dizendo o seguinte: olha, existem uma série de habilidades que são importantes para que os indivíduos tenham uma boa qualidade de vida, né? Que esses indivíduos se dizem felizes, que eles prosperem na vida. Que características são essas? Que habilidades são essas? Então, claro, a gente tem as nossas habilidades cognitivas, que são aquelas habilidades que são importantes para que a gente possa adquirir conhecimento sobre o mundo, né? Então, a nossa memória, a nossa linguagem, o raciocínio, né? a nossa inteligência, aquilo que a gente aprende em termos de leitura, de escrita, de matemática. Mas juntamente com estas habilidades, existe também um outro conjunto de características que vão ser importantes e que vão ajudar a prever essa qualidade de vida do indivíduo. Então, o sucesso na escola, o sucesso profissional, o sucesso nas relações pessoais, e que eles chamaram então de habilidades socioemocionais, né? Que envolveria então, né, identificar emoções, estados emocionais em si e no outro. Identificar de que forma? Através da expressão facial, né, do rosto, através do tom de voz,
da postura do corpo e como essa expressão acontece dentro de um contexto, né? Elas não acontecem aí de forma aleatória, elas acontecem dentro de uma determinada situação. Então, quais situações que produzem determinadas respostas emocionais? Conseguir identificar as alterações físicas que a gente tem, né? Porque as nossas emoções, ao contrário do que muitas pessoas pensam, elas não significam apenas a forma como a gente interpreta o mundo, mas também está relacionada a respostas físicas. Por exemplo, o medo, né? Quando a gente está com medo, a gente tem aquele friozinho na barriga, né? Aumenta os batimentos cardíacos, a gente pode ter, né, sentir um pouco de falta de ar, né? A nossa pupila dilata, porque a gente fica mais atento a uma situação, porque medo significa perigo, pode ser um perigo real ou não, né? A gente começa a suar. Então existem respostas do corpo de quando a gente está feliz, de quando a gente está triste. E muitas vezes crianças que têm dificuldade, problemas comportamentais, né, de birra, choro em excesso, de não conseguir tolerar frustração, né, de vingança, vingativo, como foi falado aqui já. Então, por exemplo, se me fizeram mal, então eu vou retornar com o mal. Ter um humor mais irritável, né? Aquela criança que não tem paciência, que qualquer coisa se irrita. Tudo isso envolve muitas vezes uma dificuldade até de conseguir reconhecer as mudanças físicas que estão acontecendo, né? Então muitas vezes a gente precisa ensinar as crianças a identificar, por exemplo, essas mudanças físicas que acontecem com elas quando elas estão com raiva. Então, por exemplo, o corpo fica mais tenso, né? A gente ensinar a criança, por exemplo, a contrair os músculos e a soltar. Porque às vezes a criança consegue notar a diferença de como que fica o corpo dela quando ela está contraída, tensa, e quando ela está relaxada. Por isso que muitas vezes, por exemplo, a gente ensina técnicas de relaxamento, de contração e relaxamento dos músculos. Porque a gente ensina a criança a perceber o que está acontecendo com ela fisicamente. E aí é o primeiro passo para que ela possa aprender a lidar com as emoções, é reconhecer essas mudanças físicas, tá? Então, as nossas competências emocionais envolvem gerenciamento de emoções, desde a percepção, a interpretação, ou seja, o que essas emoções significam e por que elas estão aparecendo e o que eu posso fazer com elas, né? Que tipo de comportamento eu posso ter de modo que esse comportamento seja socialmente adaptativo, né? Então eu posso até ficar com muita raiva do meu amiguinho, isso acontece, mas de que modo eu vou expressar isso? Eu não posso bater, mas eu posso, por exemplo, pedir ajuda para o professor, eu posso dizer para o meu amigo que eu fiquei chateado e me afastar por um tempo enquanto eu estou com raiva até eu me acalmar e conseguir conversar com esse amigo, né? Envolve, por exemplo, saber trabalhar em equipe. Há uns anos atrás, acho que foi 2014, 2015, eu lembro de estar lendo uma matéria no jornal sobre desemprego. E um dos pontos que estava sendo discutido ali naquela matéria é que parte das pessoas que muitas vezes são desligadas do seu ambiente de trabalho não necessariamente é por falta de competência naquela atividade que o trabalho exige, mas por dificuldades, por exemplo, de relacionamento, de não conseguir, por exemplo, perseverar em situações que são difíceis e desafiadoras, então de ter resiliência, de conseguir ter calma para resolver problemas, de conseguir lidar com outros colegas de trabalho e conseguir, por exemplo, negociar em situações que envolvem, por exemplo, ganhos e perdas para cada um. Ou seja,
competência socioemocional, né? Ter autocontrole, conseguir persistir em objetivos que são difíceis, que são desafiadores, conseguir cooperar, trabalhar em equipe, ter respeito pelo outro. Só que para que a gente possa desenvolver essas competências nas crianças, né, para que elas tenham sucesso social, primeiro a gente precisa entender como que elas estão percebendo as informações sociais e emocionais. Então, eu gosto muito dessa linha, né, que vai dizer o seguinte, olha, para que a criança tenha uma resposta, porque a gente olha sempre o comportamento, ali, a resposta que a criança apresenta. Se ela faz um comportamento de birra, se ela é paciente, se ela chora, se ela grita, se ela atende às instruções ou às regras, né, aquilo que a gente solicita, tudo isso é a resposta. E essa resposta, ela pode ser adequada ou não. Mas para que essa resposta aconteça, primeiro, a gente tem a entrada da informação, né? Então tem lá várias, por exemplo, vamos pensar nas emoções, né? Emoções, por exemplo, como alegria, tristeza, medo, raiva. A criança, ela consegue perceber essas emoções, tanto nela quanto no outro? Ela consegue, por exemplo, ela está atenta a isso? Crianças, por exemplo, que têm uma dificuldade atencional, elas podem apresentar prejuízos socioemocionais, mas porque elas não estão atentas a todas as informações do ambiente que são importantes para ela poder interpretar a situação que está acontecendo naquele momento. Então a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: a criança consegue perceber essas informações? E ensinar a criança a perceber essas informações é muito fácil. Por exemplo, a gente pode desenvolver brincadeiras e atividades aonde a gente mostra vários desenhos para a criança e a gente fala assim, olha, vamos encontrar aquela figura que está sentindo a mesma coisa que esse personagem aqui. Então, por exemplo, um personagem que está triste. A gente mostra várias carinhas para a criança e fala, quem está sentindo a mesma coisa? Para ensinar a olhar para o rosto da criança, né? Quando a gente percebe que a criança está numa situação onde ela não sabe o que fazer, a primeira coisa que a gente tem que perguntar para a criança é: o que você está sentindo? Descreve para mim, o que está acontecendo? A gente pode ensinar a criança, como eu falei para vocês, né, em relação à atenção, a relaxamento do corpo. A gente pode ensinar a criança a olhar para diferentes tonalidades da voz. A gente fala que é a prosódia, a musicalidade da fala. Se eu falar assim para vocês, bonito, hein? Literalmente, se vocês olharem só para a frase, de forma literal, parece que eu posso estar fazendo um elogio. Só que vocês sabem que não é um elogio, porque vocês estão observando não só aquilo que eu falo, mas a minha expressão, né, que eu estou fazendo bonito, hein? E a minha prosódia, e a minha postura corporal, estou aqui com a mãozinha na cintura. Ou seja, tem uma série de características físicas minhas que estão me dizendo assim, olha, a Tati está dando uma bronca. Ela não está dizendo, olha que bonito, não é um elogio. Então a gente pode, através de várias atividades diferentes, por exemplo, a gente pode ensinar a criança a dar nomes de cores para os sentimentos, para as emoções. E cada dia ela pode dizer pra gente, como que tá a sua cor hoje? Ah, hoje eu tô azul, que pode ser de calmo. Ah, hoje eu tô vermelho, tô com raiva, né? Ah, eu tô laranja, amarelo, eu tô alegre. Então a gente pode, a criança ela é muito visual, né? Então a gente pode, por exemplo, criar um mural com cores que vão representar determinadas emoções e sempre pedir para a criança dizer como que ela está se sentindo, por exemplo, quando ela chega da escola. E aí ela vai poder explicar por que ela está se sentindo desse jeito, né? A gente pode, por exemplo, contar histórias para a criança e perguntar assim, olha, o que o personagem está sentindo?
Por que será que ele está se sentindo dessa forma? Ah, ele está bravo. Como que você sabe que ele está bravo? Ah, porque aconteceu isso, ele falou aquilo. E quando a gente está bravo, como é que fica nosso rosto? Como é que fica a nossa carinha? Né? Você já se sentiu bravo? E como que foi quando você se sentiu assim? E o que você fez quando você estava bravo? Ou seja, a gente está ensinando a criança a perceber, mas também a interpretar essa informação. Porque às vezes a criança até percebe, mas às vezes ela não consegue dar significado para isso. Então ela até percebe que está acontecendo uma série de mudanças físicas, ela percebe que ela está tensa, mas às vezes ela não consegue entender o que está acontecendo. Então aqui a gente precisa ensinar mesmo de forma sistemática, contar para a criança o que é tristeza, o que é alegria, o que é medo e por que essas emoções aparecem. Né? Ensinar a criança que, por exemplo, se sentir triste ou ficar com raiva é algo natural. A grande questão é o como a gente expressa essa raiva, tá? Por exemplo. Então, a gente tem uma série de habilidades que são importantes para que a criança possa entender aquilo que está chegando para ela, como mensagem emocional. Que habilidades são essas? Por exemplo, a linguagem. A criança sabe o nome das emoções? A criança sabe descrever situações adequadamente? Ela sabe explicar o que está acontecendo com ela? Memória. A criança tem memória das suas experiências sociais anteriores, que ela consegue registrar, que ela consegue segurar e consegue usar essa memória em outras situações, né? Eu sempre que eu dou palestra, eu sempre conto esse exemplo. Eu tenho uma priminha de 7 anos, a Vitória. Quando a Vitória tinha uns 2 anos e meio, mais ou menos, quando eu estava na casa dela, eu estava dando a última garfada na pizza, ela olhou pra mim e me fez assim: parabéns, Pima, você é uma lindona. Aí eu falei: por que, Vitória? Você papou tudo. Ela estava me elogiando. Mas esse elogio não veio do nada, veio de uma aprendizagem social. E essa aprendizagem dependia de linguagem, de memória, de situações que ela vivenciou previamente. E que ela estava tendo um comportamento social extremamente adequado aos 2 anos e meio, que era fazer um elogio para a Pima linda dela, né? Então, esses processos, por exemplo, se a criança não memoriza informações, se ela tem atrasos de linguagem, ela pode ter dificuldade muitas vezes de conseguir descrever as informações que ela percebe, tá? Então vejam que existe uma cadeia de situações que vai desde perceber a informação, entender, dar significado para essa informação social e emocional e dar uma resposta, que pode ser adequada ou não. E aí, uma das principais características, então, do nosso funcionamento social e emocional é a forma como a gente processa as emoções, tá? Gente, as emoções, elas envolvem tanto essas reações físicas que eu falei para vocês, só que junto dessas reações físicas vem a interpretação subjetiva. Vamos pensar, por exemplo, numa criança que vive num ambiente de vulnerabilidade, uma criança que vive num ambiente, por exemplo, de violência doméstica, de violência familiar. Essa criança, ela vai aprendendo que qualquer coisa que ela faça, por exemplo, pode ser ruim
porque ela vai sempre ter uma bronca, ela vai, por exemplo, ser agredida verbalmente ou fisicamente. Então, ela vai associando determinadas emoções a pensamentos ruins, de que ela vai, por exemplo, ser punida por algum motivo. E isso vai fazendo com que cada vez que ela passe por uma situação social, quando essa emoção vir à tona, ela vai ter uma interpretação equivocada dessa emoção, né? Então as emoções, elas são um conjunto de reações físicas com a interpretação, com a nomeação, a descrição do que acontece internamente com essa criança. E é importante a gente ensinar, então, tanto a criança a perceber quanto descrever. E descrever adequadamente, né? Esses dias eu estava num restaurante com um casal de amigos e o filhinho deles tem 5 aninhos. E a gente já estava lá há horas conversando, enfim. Esse menino virou para mim e falou assim: tia Tati, com 5 anos, estou entediado. Claro, né, os pais, né, o pai e a mãe são psicólogos, neuropsicólogos, com mestrado, doutorado, em distúrbios do desenvolvimento, etc, né? Então ensinam ele a nomear desde pequenininho, mas com 5 aninhos ele conseguiu falar pra mim assim: tia Tati, eu tô muito entediado, eu quero ir embora. Ele não precisou chorar, ele não precisou fazer birra, se jogar no chão, né? Ele conseguiu descrever aquilo que ele estava sentindo. E quando ele consegue descrever, o ambiente consegue responder de forma melhor a isso. Aí eu falei: ah, então vamos passear, vamos dar uma volta, vamos lá ver os peixinhos, né? Porque daí a gente consegue entender o que está acontecendo com a criança e responder de uma forma adequada a isso. Então ensinar a criança a nomear, a identificar aquilo que está causando as emoções, né, determinadas emoções. Quais são as consequências, muitas vezes, né? Quando a gente fala assim: olha, se a gente está com raiva e a gente brigar, qual que vai ser a consequência disso? Para você e para o outro, tá? Se a gente bater, se a gente xingar, se a gente chorar, gritar, que tipo de consequência você vai ter? E envolve, né, ensinar a criança que muitas vezes são as nossas emoções que vão motivar a gente a se comportar de determinada maneira. Então eu falo assim: olha, eu entendo que você falou isso porque você estava triste, porque você estava com raiva, porque você estava com medo, né? Então ensinar a criança que o estado emocional dela vai muitas vezes acarretar um comportamento. E sempre que a gente descrever as coisas para as crianças, é uma das estratégias mais simples e que os estudos mostram que tem grande eficácia. Olha que simples, não precisa de nenhum brinquedo caro, não precisa de horas e horas e horas com a criança, é no dia a dia, é na relação. Fazer perguntas para a criança para que ela descreva aquilo que ela está sentindo ou que ela descreva aquilo que o outro está sentindo. Pessoas que usam verbos com a criança que falam sobre sentimentos e pensamentos. Então, o que você pensou, o que você achou, o que você sentiu? As crianças desenvolvem melhor essa capacidade de refletir sobre aquilo que o outro pensa e sente. Isso nós chamamos de, tem um nome técnico para isso, que é teoria da mente, né? Que é criar mesmo teorias sobre o que se passa na mente do outro. E os estudos mostram que, principalmente, o principal cuidador, que geralmente são as mães, né? Mães que usam mais essas palavras, o que você pensou, o que você achou, o que você sentiu, as crianças conseguem desenvolver melhor a teoria da mente. Livros, narrativas, gente, histórias. Contar história para a criança e fazer a criança refletir sobre as emoções e os comportamentos dos personagens. Não é ler para a criança de uma forma que a criança vai receber essa leitura de um jeito passivo. A gente conta a história, fecha o livrinho e pronto. Não, é ler a história
e ir conversando sobre a história com a criança. 5, 10 minutinhos por dia. Gente, tem uma pesquisa que foi feita, acho que foi em 2012. Os pesquisadores, eles olharam mais de 90% dos livros infantis, livrinhos de narrativa. Mais de 80% dos livrinhos falam sobre habilidades socioemocionais, falam sobre como resolver problemas, como pensar em diferentes soluções, como ensinar a criança a identificar o tamanho da emoção dela em relação ao tamanho do problema. A gente pode usar, por exemplo, a figurinha de um termômetro. Ó, como que está a sua reação e qual é o tamanho do problema? Né? Narrativas é uma das estratégias mais eficientes também. Ou seja, ler e conversar com a criança. Não precisa de nada muito mirabolante. Não precisa de nada que a gente não consiga fazer no dia a dia. Esse é o lado bom do desenvolvimento das competências socioemocionais. A gente consegue promover de formas muito simples. E às vezes a gente precisa também descrever para a criança que às vezes uma mesma situação pode produzir emoções diferentes. Então, por exemplo, vamos pensar numa criança cujos pais são divorciados, e aí, por exemplo, vai ter um final de semana que a criança vai para a casa do pai. Ela pode ficar feliz e triste ao mesmo tempo. Ela pode ficar feliz porque ela vai encontrar o pai, mas ao mesmo tempo ela pode ficar triste porque ela queria estar com a mãe também. A gente deve descrever para a criança que é natural também essa ambivalência de emoções numa mesma situação. Que a gente pode sentir uma mistura de emoções, né? E no final da primeira infância, criança com 5, início dos 6 anos de idade, já são capazes de fazer descrições sobre as próprias emoções, porque já tem um desenvolvimento de linguagem para isso, já tem na memória várias experiências sociais com a família, com as outras crianças na sala de aula, com os professores, na comunidade onde essa criança vive. Ela já tem experiências variadas que ela já memorizou e que ela consegue usar em diferentes situações, tá? E a gente tem algumas atividades, algumas brincadeiras que a gente pode fazer com a criança, como por exemplo, né, pedir para a criança identificar qual é o rostinho, né, que representa a mesma emoção lá do personagem, né? Ou, por exemplo, falar assim, olha, me mostra a moça que acabou de saber que o passeio do final de semana foi cancelado. Como que ela está se sentindo? Então a gente pode contar várias, né, falar frases, ou contar pequenas historinhas para a criança e pedir para ela identificar uma determinada emoção. Ou, por exemplo, a gente pode mostrar uma imagem para a criança que não tem o rostinho do personagem e falar assim, olha, o cachorro está perseguindo o João. Como será que vai ficar o rostinho do João? Feliz, triste, bravo ou assustado? Então, pela situação, a criança tem que identificar o que está acontecendo ali. Né? Essa é uma outra estratégia também. Ou mostrar fotos para as crianças e pedir para elas nomearem emoções. E aí, gente, até os 5 anos, as crianças conseguem nomear emoções como tristeza, medo, alegria, raiva, surpresa, nojo. Né? A partir dos 6, 7 anos, elas já conseguem identificar emoções mais complexas, que elas já conseguem sentir, expressar antes dos 6 anos, mas só a partir dos 6, 7 anos elas conseguem entender melhor o significado dessas emoções, como por exemplo, orgulho, quando faz alguma coisa, né, que é entendida pela comunidade como algo de valor, algo importante, ciúmes, inveja, tédio,
né? Tia Tati, estou entediado, é ótimo, né? Então, conforme a criança vai ganhando um vocabulário emocional, ela consegue descrever essas situações que são mais complexas. E ao descrever é o primeiro passo para que ela consiga pedir ajuda. Como que ela vai pedir ajuda se ela não consegue dizer para o outro aquilo que ela está sentindo? Tá? Então, é sempre importante que a gente vá incluindo, conforme a criança vai se desenvolvendo, histórias que envolvam situações emocionais mais complexas, para que ela vá ganhando esse vocabulário emocional. Ou a gente pode pedir direto reconhecimento. Ó, mostra pra mim, quem é a moça que está com raiva? Quem é a moça que está feliz? E a gente pode ir mostrando para a criança, olha, tá vendo que a região dos olhos, a região da boquinha dela fica diferente quando a gente está feliz e quando a gente está com raiva? E também existe a intensidade, né, das emoções. Então eu posso mostrar uma felicidade, né, alegria, e eu posso mostrar uma alegria mais contida. A gente também precisa ensinar a criança a reconhecer essas sutilezas e a expressar muitas vezes emoções de uma forma mais sutil, dependendo do contexto, tá? Aqui, se é uma criança um pouquinho mais velha, né, então já 8, 9, 10 anos, a gente já pode perguntar, por exemplo, né, o que ele está sentindo? Ele está hostil? Ele está tímido? Ele está preocupado? Ele está surpreso? Ele está com um olhar mais hostil, né, do que, por exemplo, em relação aos outros. Ensinar a criança, por exemplo, a direcionar a atenção para regiões do rosto que são mais importantes e que vão ajudar a criança a identificar aquilo que o outro está pensando ou sentindo, que é a região dos olhos e da boca, né? Tem um livro muito legal que se chama Saúde Mental na Escola, que ele também dá várias dicas interessantes. E uma das dicas é que, por exemplo, os professores, os pais, os terapeutas, as pessoas que estão junto com a criança também precisam ser modelos de expressão emocional. Então não adianta nada dizer para a criança que ela não pode gritar, que ela não pode xingar, se na hora da raiva eu grito, eu xingo. Às vezes o professor pode falar para a criança, eu não gostei do que você fez, eu estou muito triste com você e eu não quero conversar com você agora. Isso é um modelo, né, de expressão emocional adequada. Depois a gente conversa. Isso que você fez não foi legal, estou triste com você, né? E também a gente fala muito para as crianças sobre a importância, por exemplo, de ajuda, de cooperação, né, de ser altruísta com o outro. Mas a gente dá oportunidade para as crianças fazerem isso, por exemplo? A gente engaja crianças em atividades onde elas vão ter algum tipo de comportamento altruísta, algum tipo de comportamento de ajuda ao outro. Por exemplo, quando a gente faz, sei lá, campanha do agasalho, como que a gente divulga isso para a criança? A gente coloca só lá, por exemplo, uma caixa onde com o nome lá, deposite aqui o agasalho, ou a gente explica para a criança o motivo dessa campanha e por que essa campanha é importante, e a gente dá uma tarefa, por exemplo, para a criança, olha, então em casa vocês vão escolher alguma blusa que vocês não usam mais, que não serve mais para vocês, né, para a gente poder doar para alguém que precisa. Então, qual é a frequência com que a gente engaja as crianças nesse tipo de situação, né? E incentivar as crianças para que elas possam expressar sentimentos negativos. Gente, esse é um ponto importante. Às vezes, de uma forma sem querer, involuntária, a gente às vezes fala para a criança, não pode chorar, não pode ficar triste, não pode ficar com raiva. É claro que pode, são sentimentos, né, humanos, genuínos, a gente também sente raiva, a gente também fica triste. A gente só precisa ensinar a criança como lidar com isso e como expressar isso de uma forma mais adequada. Então, isso envolve, por exemplo, resolução de problemas, né?
Eu posso dizer assim para a criança, olha, o que eu controlo? O que está no meu controle? Às vezes a criança fala assim, ah, eu bati porque o meu amiguinho falou tal coisa. Tá, mas o que o seu amigo fala, a gente não controla. O que o seu amigo pensa ou faz, a gente não consegue controlar. O que eu posso fazer? Quais são as opções? Eu posso sair de perto quando eu estou com raiva, respirar fundo, contar até 10 e depois pensar numa solução melhor? Eu posso, por exemplo, pedir ajuda da professora, né? Eu posso dizer para ele que eu estou chateado com ele e que eu não vou conversar com ele enquanto ele não se acalmar? Eu posso colocar as mãos na frente para não deixar que ele me bata e me afastar, sair de perto? Então, quais soluções? Quais são as possíveis soluções mais adequadas num determinado contexto, né? Acho muito bonitinho o quanto as crianças aprendem isso com facilidade. Meu afilhado estuda no Colégio Mackenzie também na unidade do Tamboré, né? E essa questão de aprender a não bater, enfim, e tem um menininho lá na sala dele que tem algumas questões comportamentais e bate em todo mundo, e o meu afilhado sempre apanha, né? E a gente fala assim, Rafa, se afasta ou coloca a mão na frente. Ah, mas se eu colocar a mão na frente eu vou machucar ele, eu não posso machucar, né? Então ele já tem essa consciência de que ele não pode revidar, e ele fala assim, se eu coloco a mão, eu vou empurrar, e ele vai se machucar, e eu não posso machucar, então eu deixo ele me bater, né? Enfim, então, mas assim, ele já tem a consciência de que ele não pode revidar. Então agora a gente está ensinando ele a se afastar, né? Quando ele percebe que o menino se aproxima, para ele não machucar o outro, ele tem que se afastar e avisar a professora, por exemplo. Então a gente vai ensinando estratégias de resolução de problemas, tá? E aí, pessoal, além da leitura interativa com a criança, além de usar essas palavras para ensinar as crianças a descrever situações, né, existem algumas estratégias que também facilitam muito o desenvolvimento socioemocional. Por exemplo, a brincadeira, a ludicidade, porque na brincadeira a criança pode falar de sentimentos, ela pode ter comportamentos que são diferentes do que aqueles que ela teria, por exemplo, numa situação real. Então, na brincadeira, ela consegue pensar em outras formas de resolver conflitos e que muitas vezes são formas mais adequadas. E a gente consegue ensinar a criança a levar essas formas que ela utiliza na brincadeira para situações do dia a dia, né? A brincadeira, ela desenvolve uma série de habilidades de linguagem, de resolução de conflitos, de criatividade, né, de flexibilidade, que é pensar formas diferentes de lidar com uma determinada situação. E principalmente, gente, a brincadeira com outras crianças da mesma idade e sem muita interferência dos adultos. Porque quando a criança brinca com os pares, eles vão ter que resolver conflitos. Por exemplo, aquilo que um quer e aquilo que o outro quer. Eles vão ter que entrar num acordo. É desejável que a mediação do adulto aconteça exclusivamente quando as crianças não estão conseguindo resolver um determinado conflito, mas para orientar a resolução de problemas, não que o adulto chegue e determine qual é a solução, né? Mas o adulto, por exemplo, ele pode escrever, olha, temos uma dificuldade aqui, um quer a brincadeira A, o outro quer a brincadeira B. Como que a gente pode resolver isso? Então é mais nesse sentido, né, de fazer uma mediação parcial. Outra atividade super simples, né, atividades que envolvem balão de pensamento. Então, por exemplo, a gente mostrar figuras para a criança, falar assim, o que ele está pensando nesta situação? Ensinar a criança a ler um determinado contexto. Ah, o que esse personagem está pensando? O que ele está sentindo? Né? E dramatização. Dramatização, gente, a gente pode fazer, os professores podem fazer, os pais podem fazer, que é, por exemplo, ensinar a criança a trocar de papel. Por exemplo,
a criança chega em casa contando que o amigo, sei lá, roubou o estojo dela. E ela ficou brava e bateu no amigo, ou xingou o amigo, sei lá. A gente falou assim, tá, então vamos trocar de papel? Você agora é o amigo e eu sou você. E você vai roubar meu estojo. Vamos tentar fazer a situação. E a gente pode ensinar com a criança e dar modelos de outras respostas que a criança poderia ter tido naquela situação, ao invés, por exemplo, de xingar, de brigar ou de bater. Gente, fazer dramatização, trabalhar com histórias, a brincadeira, né, com a brincadeira simbólica, é mais fácil porque a criança ela vai se colocar no lugar de um personagem e ela consegue entender melhor sobre os processos emocionais e sociais, muitas vezes através do outro e não só nela própria. Então vejam que as estratégias são simples, são fáceis e garantem vão garantir o desenvolvimento de habilidades que são importantes para o sucesso na vida das crianças. E para finalizar aqui a minha fala, eu queria falar um pouco sobre o quanto os estilos parentais vão influenciar no desenvolvimento socioemocional. O que são estilos parentais? São características que os pais apresentam na forma de interagir com os seus filhos. Claro que essas características dependem muito da forma com que os pais foram criados, ou seja, como eles aprenderam com os seus próprios pais, né? Ou seja, os pais sendo filhos, envolve aspectos socioemocionais dos próprios pais e também da criança, né? A gente sabe que às vezes tem crianças que têm um comportamento mais difícil, outras crianças são mais tranquilas, então existem uma série de fatores que vão contribuir para essa construção do estilo parental, tá? De maneira geral, a gente observa 4 grandes formas de interação. A gente tem interações que são mais autoritárias. Essas interações autoritárias são os pais que dão muitas regras, muitas exigências para a criança tem que cumprir todas essas regras, mas a criança não tem possibilidade de expressar suas emoções e de falar sobre os próprios estados mentais. É como se os pais não considerassem que as crianças têm os seus próprios estados mentais, tá? Nesse caso, esse tipo de interação pode fazer com que as crianças fiquem muito inibidas e tenham problemas na expressão emocional. Não vão conseguir descrever e expressar emoções de forma adequada, vão reprimir, vão inibir. A gente tem estilos que, por outro lado, que são muito permissivos. A criança pode fazer aquilo que ela quer. Ela pode ter o comportamento que for, no contexto que for, afinal ela é criança, deixa. Aquela coisa assim, a vida ensina. Mas a vida da criança somos nós também, né? Nós fazemos parte da vida da criança. Então, o estilo permissivo, a criança não se autorregula. Ela não regula aquilo que ela pensa, ela não regula as emoções, ela não regula o comportamento, porque ela pode fazer aquilo que ela quer. E tá tudo bem, né? Isso vai gerar crianças com problemas comportamentais, crianças agressivas, crianças irritadas, crianças que não toleram frustração, né? A gente tem um estilo parental que é mais negligente, que são aqueles pais que não são nem permissivos e nem autoritários. Eles simplesmente não respondem à criança. Então, a criança fala, os pais não respondem, a criança está brincando, os pais não comentam nada, a criança está assistindo um desenho, faz comentários sobre o desenho, ninguém responde. Assim, a criança ela não tem retorno do ambiente. Isso é um estilo mais negligente. É aquela criança que fica lá jogadinha no sofá, no tablet, né, ela está lá quietinha e ninguém fala com a criança. Essa criança também pode ter dificuldades socioemocionais porque ela pode crescer aprendendo que ela não tem controle sobre nada, porque nada do que ela faz tem resposta do ambiente. Isso é um preditor importantíssimo, por exemplo, para a depressão, né? E a gente tem o estilo parental
que a gente vai chamar de autoritativo ou estilo parental adequado, que é aquele estilo que combina duas dimensões importantes, que é as exigências, né? Então a criança ela precisa ter regras, ela precisa ter modelos de como funcionar em diferentes ambientes, mas que essas regras não vêm com caráter autoritário de punição, vem com um suporte, né? Com um suporte afetivo, com um suporte emocional, para que a criança possa se desenvolver. Então, é a exigência, mas com um suporte afetivo, de modo que a criança possa falar para os pais aquilo que ela está sentindo, que ela possa ter uma abertura para ela conseguir descrever aquilo que é difícil, aquilo que ela não está conseguindo, e que os pais possam dar suporte para ela conseguir resolver problemas de uma forma efetiva, ou seja, atender às exigências, às demandas do ambiente, mas com suporte, com um modelo e de uma forma afetuosa, tá? Então, a forma como a gente interage com a criança, as estratégias, a forma com que a gente conversa com a criança, atividades, estratégias que a gente utiliza no dia a dia, vão fazer com que essa criança consiga identificar melhor as suas emoções, nomear essas emoções adequadamente e, consequentemente, regular essas emoções. Né? Regular de que forma? A gente pode ensinar a criança, por exemplo, a avaliar uma situação negativa de um ponto de vista positivo. A gente pode ensinar a criança a pedir ajuda quando ela não consegue sacar uma sozinha. A gente pode ensinar a criança, por exemplo, quando ela tem medo, a pensar em algo engraçado, né? A gente pode ensinar a criança a simplesmente buscar suporte, sabe, descrever para o outro, contar o que está acontecendo. Isso também já ajuda. Então a gente pode ensinar a criança de várias formas a lidar com essas emoções que são difíceis. E isso, gente, vai fazer com que a criança seja mais resiliente, consiga enfrentar mais problemas que ocorrem na vida acadêmica, na vida social, posteriormente, né, durante a faculdade, durante a vida profissional, durante os relacionamentos. Isso cria um indivíduo mais fortalecido e mais competente socialmente, certo? Bom, gente, então essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. Agradeço a atenção. E, para finalizar, depois eu posso também disponibilizar, gente, os slides, tá? Se vocês quiserem, eu mando para vocês. E agora, eu gostaria de convidá-los, para quem puder, nos auxiliar a participar de uma pesquisa que nós estamos conduzindo. É uma parceria entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, com o Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Uma pesquisa sobre comportamento adaptativo. O que é comportamento adaptativo? São habilidades que são as respostas. Lembra que eu falei para vocês o quanto a criança percebe, o quanto ela entende, como ela responde? A gente quer entender como crianças de diferentes idades respondem a diferentes situações. Situações sociais, de lazer, de autocuidado, de segurança, de comunicação, tá? Então a gente quer conhecer como que essas crianças em diferentes idades conseguem responder a diferentes situações, a diferentes demandas do dia a dia. Então a gente tem aqui questionários para essas diferentes idades, que vai olhar comportamentos então nesses diferentes contextos. Junto com esse questionário, a gente entrega também um termo de consentimento que está explicando essa pesquisa em relação, por exemplo, aos aspectos éticos, ao sigilo de pesquisa, né? Então, a gente não divulga o nome dos participantes, o local, né, desses participantes.
Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui, a professora Maria Cristina, a Thali, o Guilherme, que estão ali no fundo. A gente pode auxiliar vocês no preenchimento desse questionário. Tá? É um questionário que dura mais ou menos uns 20 minutos, mas que é importante para que a gente possa, então, entender como tem sido, então, o padrão de respostas das crianças em diferentes situações, em diferentes contextos. Então, se vocês puderem nos ajudar, eu agradeço. Cris, quer fazer mais alguma observação? Não. Agora a Thali pode explicar rapidinho como se responde o questionário e aí abrimos para a pergunta como fizemos ontem, enquanto ela explica, ela vai respondendo e aí se tiver pergunta você responde. Acho que ficou uma dinâmica boa ontem, né? Porque fazemos as duas coisas, pode ser? Tá ótimo. Então, pessoal, a Thali vai passar, vai explicar como que funciona o questionário e eu também vou ficar aqui disponível, porque se vocês quiserem tirar dúvidas sobre a palestra, fazer perguntas, eu fico aqui à disposição de vocês. Sim.